vai para o terceiro eixo. O terceiro Certo. eixo é o eixo de Gêmeos numa polaridade e Sagitário na outra polaridade. Esse é o eixo do conhecimento, né? Certo. Então, Gêmeos, gente, Gêmeos é esse signo do cara que não para, dá vontade de prender ele às vezes, né? Porque o Gêmeos, ele é superativo, né? O Gêmeos, ele não Sim. para. O Gêmeos é regido por Mercúrio. Mercúrio é o Hermes da mitologia, então ele é aquele deus que tem as asinhas nos pés. Então, imagina a velocidade com que ele transita. E ele é o grande comunicador. Então, ele era o único deus que tinha livre acesso a todos os lugares. Ele, inclusive, Sim. podia entrar no reino de Hades e sair vivo, né? O que era uma raridade, né? Putz, ninguém conseguia ser Mercúrio, né? Todo mundo queria. Então, ele tem essa agilidade comunicativa, ele tem essa flexibilidade, essa é uma palavra muito legal para Gêmeos. Ele tem uma flexibilidade incrível. Ele transita entre todos os grupos, ele se dá bem com todo mundo, ele é queridão, ele é engraçado. Exatamente. E ele tem 1000 interesses ao mesmo tempo, né? Ele quer saber tudo interessa para Gêmeos. Tudo ele quer saber. Ele é o curioso master do zodíaco. Exatamente. E aí, assim, ele quer saber de tudo um pouco e aí ele não tem foco em quase nada, né? Dá um livro para o geminiano ler, para ver o que acontece. Fala assim, lê esse livro, meu amigo. Ele lê a primeira página, ele está aflito, ele não captou nada, porque ele está pensando, enquanto eu estou lendo, tem um monte de coisa acontecendo. Exatamente. Então, é difícil, né? É difícil. É muito complicado. O Gêmeos, ele é esse ritmo aceleradão, mas ele é um intelectual, né? Ele é super inteligente, articulado, ideias rápidas. E o Gêmeos funciona muito aqui no mundo concreto, né? As ideias dele se encaixam com as outras e ele valida o conhecimento de todo mundo. Tem que tomar cuidado com a superficialidade, por isso que você falou, né? De não se aprofundar, né? Ele tá aqui nesse mundão, né? Nesse mundão concreto de meu Deus. E aí, ali no outro extremo do eixo do conhecimento, a gente tem o Sagitário. Então, o Sagitário é o Centauro. E se a gente pensar no símbolo de Sagitário, que é uma flecha, a gente já vê que o Sagitário tem meta, né? O Sagitário, ele é um super idealista. Então, o lugar de atuação do Sagitário já é o mundo mais amplo, já é o mundo das ideias abstratas. Então, a flecha dele vai para longe. E ele habita esse território das ideias abstratas. Então, o Sagitário, ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe o assunto que interessa para ele. E quando ele acha esse assunto, ele mergulha. Né? O Sagitário, ele é o super pesquisador, na verdade. Ele vai nas minúcias daquilo que interessa. Ele vira um especialista naquilo que interessa para ele, de tanto que ele aprofunda a pesquisa dele. Para a gente ter ideia, o Sagitário, ele rege os ambientes de universidade, né? Verdade. Enquanto o Gêmeos, ele rege superiores, o ambiente né? E o Gêmeos, ele está mais ligado à educação básica, às coisas que os cursinhos e tal, uma coisa mais da terra, né? Mais aqui do nosso usual mesmo, da vida. Então, Sagitário é mais um mundo acadêmico, né? É mais esse mundo mais alto, né? Das preocupações abstratas da vida. Então, assim, aí que acontece nesse reino do conhecimento desses dois signos habitando. Eu gosto muito, Ed, de uma frase que eu li em algum momento da vida, que eu não sei de onde, não lembro a autoria, se souber, me conte, que eu adoro, e que hoje, pensando em Gêmeos Sagitário, eu lembrei dela, que diz assim, o espelho a verdade é um grande espelho que caiu das mãos de Deus. Cada um recolheu um pequeno caco e briga entre si para provar que tem o espelho inteiro nas mãos. Oh, que lindo! É incrível isso, né? Então eu vejo isso muito como o Gêmeo Sagitário. O Sagitário é o cara que vai pegar o caco e vai achar que ele tem o espelho todo nas mãos. Porque o Sagitário muito forte, ele é muito dono da verdade, né? Enquanto que o Gêmeos, ele já está interessado em pegar o caquinho do outro, conhecer o caquinho do outro e ir montando. Eu acho que é um pouco por aí. Então, quando a gente tem o Sagitário muito forte,
a gente tem que acionar os gêmeos para trazer para a gente o mundo das ideias concretas. Então, assim, quem já tem um pouco, quem tem uma entrada um pouco nesse mundo acadêmico, vai entender um pouco. Às vezes a gente vê, por exemplo, umas teses, uns trabalhos acadêmicos super, né, conceituados. Aí você vai ler uns títulos do tipo assim, a cor azul do arco-íris visto no Polo Norte em 1930 e suas implicações na camada de ozônio em 1000. Aí você fala, para que serve? Né? Exatamente. Qual é a utilidade? Aonde que eu vou usar no dia a dia, né? Como, né? Tá, você chegou lá no espectro de luz azul desse arco-íris, porque em 1930 o Sol pegou um ângulo que refletiu. Tá, e o que você faz com isso, meu amigo? Como que a gente traz isso para a humanidade? Como que a gente beneficia as pessoas com esse conhecimento? Né? Que você investiu tanto tempo, você ficou tão mergulhado, e o que a gente faz com isso? Então, é um pouco isso que Sagitário tem que aprender de Gêmeos. Se você especializa demais um conhecimento, ele perde a praticidade. O que você faz com ele? Então, você tem que aprender, sim, a usar essa habilidade que você tem de mergulhar nesse conhecimento, mas também ancorar ele, né? Trazer ele não perder contato, Deus. não perder contato com a realidade, né? Isso, disseminar, né, o que você conhece. E por outro lado, se Gêmeos está muito forte no mapa, a gente precisa trazer o Sagitário, porque o Sagitário ajuda os Gêmeos a ter um pouco mais de foco nas coisas. Né? O Sagitário vai falar, Gêmeos, ok, a gente sabe que você tem 1000 interesses, mas agora a gente vai botar isso numa ordem de prioridade. O que é mais importante para você? Então a gente vai focar nisso e vai esquecer o resto. Isso é muito difícil para Gêmeos, porque o Gêmeos, quando ele tem que escolher, ele não escolhe entre duas coisas pensando assim, isto é melhor para mim e, portanto, eu me dedico. Ele escolhe falando, ai, perdi aquela. Né? Exatamente. Ele pensa no que ele perdeu, né? Ele perde. A escolha para ele é perder algo, não é ganhar algo, né? Uma coisa que faz sentido e onde eu vou me dedicar. Perdi alguma coisa. Então, e o Sagitário ensina isso para Gêmeos, né? Meu amigo, você vai ter que fazer escolhas ao longo da vida. E você não pode se dispersar tanto, a gente tem que priorizar, tem que focar em uma coisa por vez, tem que acalmar o seu ritmo, né? Cortar um pouco essas asinhas nos pés, às vezes é importante. Então, esse é o grande aprendizado desse eixo do conhecimento. E o próximo, qual que é? O próximo, a gente vai para um eixo que eu acho que mesmo quem não entende nada de astrologia está vivenciando ele muito, já entendendo quem é ele, né? Que é o eixo Câncer-Capricórnio, que é o eixo da estrutura. Né? A gente tem ouvido falar tanto em Capricórnio nesses tempos, a grande conjunção, a pandemia que veio nesse período, né? E tudo que a gente já falou, nem vamos entrar em detalhes aqui. Mas então o eixo da estrutura está comprometido. E eu acho que isso já está dado, né? A gente não precisa explicar muito. Então, vamos lá. O que é Câncer, né? No eixo da estrutura, a gente tem... A estrutura é o quê? Algo que nos faz parar em pé, né? E o que nos deixa em pé? Capricórnio e Câncer. Câncer é a base dessa estrutura. E a base é sempre emocional, né? A base é sempre a raiz, é o que me nutre. Então, tem a ver com as minhas emoções, com o que faz sentido profundo para mim. Tem a ver com as minhas memórias, com o que eu tenho de substrato que me fez ser quem eu sou, que me fez reagir ao mundo como eu reajo. É a minha origem, né? Então, Câncer tem a ver com a família, tem a ver com o lar, tem a ver com a casa, tem a ver com tudo aquilo que me nutre, né? O próprio símbolo de Câncer, eu brinco que ele é tipo um abracinho, porque ele é algo assim, né? Ele é muito um abracinho, ele já é o conforto que a gente quer, ele é toda essa base emocional. Então, aqui a gente tem a base emocional no nosso eixo da estrutura, e a gente precisa muito dessas raízes fortes para a gente crescer e para a gente chegar a Capricórnio, que está na outra polaridade. Então, enquanto o Câncer está aqui dentro de casa, cuidando das suas bases, o Capricórnio está no mundão, né? E o Capricórnio, ele é a realidade funcionando, e ele é duro, a realidade não é fácil. Então, ele é um signo duro, resiliente, resistente, disciplinado pra caramba. Ele dá a meta, ele cumpre,
né? O Capricórnio é a Sim. cabra, né, gente? A cabra, ela vai subir É. a montanha para chegar no topo. Então, faça Exatamente. chuva, faça sol, vento, o que aconteça, eu continuo com a minha meta. E ele chega no Exatamente. topo, né? Ele chega. Sim. Então, o Capricórnio, ele é todo esse simbolismo do trabalho, da resiliência, do lugar que eu quero atingir. E para o Capricórnio, atingir um lugar de sucesso é muito importante, né? Ele simboliza a conquista do meu lugar social, é o meu lugar ao mundo, meu lugar ao sol. Aqui eu brilho, me vejam, eu sou poderoso, eu atingi um lugar. Então, essa coisa do social muito bem colocado, muito firme, é importante para o Capricórnio, né? Então, aqui a gente tem o mundão e o câncer. Então, a pandemia está sendo, eu acho que um ponto já muito pensado por todos nós, porque só com ela a gente já sabe dizer se quem está mais forte no nosso mapa é câncer ou Capricórnio, né? Sim, exatamente. Porque se câncer é muito, muito forte no mapa, câncer tem que aprender com Capricórnio que, às vezes, a gente não pode se deixar levar tanto pelas emoções. A gente tem que botar barreiras aí, né? E a gente tem que ser mais prático na vida, a gente tem que ter objetivos, a gente tem que ir para o mundo, dar a cara para bater. Porque o câncer tem essa dificuldade de dar a cara, né? O câncer é o caranguejo, né? O caranguejo, ele corre de ladinho já para não ter que enfrentar a vida, né? Então, se eu posso fugir, por que não dar uma corridinha para cá, né? Exatamente. Se não é minha ameaça, por que não fazer entrar aqui na terrinha? Um buraquinho, né? Vou fazer um buraquinho, vou dar uma esperada. Então, o câncer, ele não é muito esse cara que vai para a vida e pega ela nas mãos. E o Capricórnio ensina isso para câncer, que ok você ter um viés emocional, mas a gente tem que trazer a vida para a gente, né? Mas o Capricórnio também tem que aprender, né? Tem que aprender. Capricórnio muito forte tem que lembrar o porquê que ele começa as coisas. O Capricórnio tem que lembrar de nutrir as suas raízes. O Capricórnio é muito duro, né, Ed? Então, assim, o Capricórnio tem que lembrar de voltar para casa, né? Sim. E o Capricórnio é aquele cara que trabalha até de madrugada e quando volta o filho tá dormindo, a mulher já tá dormindo e ele não, né? E o ambiente corporativo fica muito forte. Isso no sentido prático e no simbólico também. Então, é aquilo que o status e a vida lá fora me interessam. Ele não pode esquecer o porquê que ele está tendo esse objetivo. Porque tem um porquê lá atrás, né? Tem, a gente vê no livro do Gregório, que é o que a gente vai indicar até, que o Capricórnio ele é formado por um pouquinho de água. E o Capricórnio esquece que ele tem esse pouquinho de água. A gente fala que é o rabo de peixe do Capricórnio. Ele esquece que ele tem. Então, quando ele começa a subir o morro, ele vai embora e ele esquece o motivo emocional que está levando ele para aquilo. Então, olhar para os seus motivos emocionais e lembrar... Literalmente olhar para o rabo, né? Olha para o seu próprio rabo, meu filho. Sim, Dani, a Dani está falando aqui, mas ele cuida, né, Gi? Ele cuida. O Capricórnio também é muito cuidador. É o cuidador prático, né? Enquanto o Câncer tem todo esse cuidado emotivo, emocional, da empatia, o Capricórnio ele é do lado duro e prático, ele é o professor, né? Ele é o pai rígido. Então, ele tem que aprender a abrir essas comportas emocionais na vida.